Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. E aí, seus trem doidos de Jesus? Tudo na paz? Ô, gente, eu tô me sentindo em casa. Esse menino aqui é quase meu irmão. E comunhão é bom demais. Vocês concordam comigo? Não existe evangelho sem comunhão. Não existe vida com Cristo sem comunhão. E o que eu mais estou vendo aqui é irmão meu, cara que eu gosto. E além deles, eu amo todos vocês. Estou feliz demais de estar aqui com... Quero agradecer o Diegão. Viu o André ali atrás já. Tá crescendo, hein, velho? E quando alguém fala comigo assim, mas eu não gosto da minha igreja. Falo, então vai congregar na Disney. Abre aí, João capítulo 2. Eu não tenho muito tempo não, mas vamos. Deus está no controle. João capítulo 2. O Diegão estava falando aqui agora sobre cura, sobre os milagres de Deus, e eu já quero começar te deixando uma pergunta: por que nós não vemos tantos milagres hoje em dia? Qual que é a diferença desse período aqui para o período atual? Como é que a igreja tem respondido à necessidade do mundo atual? De alguma maneira nós temos respondido. Às vezes boa, às vezes má, não sei. Achou aí? Fala assim, ó. E ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Faltou, né? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é bom. Amém. Você já deve ter passado por esse texto aqui milhares de vezes, então agora nós vamos passar milhares em uma. Esse texto, ele relata o primeiro milagre de Jesus. E quando nós olhamos o ambiente geral desse texto, nós vemos alguma semelhança com a igreja geral de hoje. Uma igreja que precisa voltar para o primeiro milagre, mas uma igreja que não busca o retorno a Jesus. Quando nós olhamos esse ambiente onde Jesus estava presente, é onde ocorreu um milagre, nós vemos que mesmo com a presença de Jesus, as pessoas estavam prestando atenção em inúmeras outras coisas. E Ele sempre está, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está aqui, porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. E quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos que mesmo com a presença de Jesus, mesmo com toda a sabedoria que Ele tinha para passar, as pessoas estavam prestando atenção em outras coisas. E alguns poucos viram o milagre que Ele fez. Alguns poucos viram o que Ele operou naquela noite, ou naquela tarde, naquele momento. Quando nós olhamos hoje para a necessidade do mundo, sabe o que nós vemos? As pedras falando. Porque a palavra de Deus nos diz que chegaria um tempo que as pedras clamariam. E sabe quais são as pedras? Aqueles corações que antes estavam endurecidos, e hoje eles só estão pedindo paz. Aqueles corações que antes estavam amarrados de alguma maneira, não queriam saber de nada que fosse Jesus,
Hoje ele só pede uma mão amiga. Ontem eu estava com o Bauxita. Quem conhece o Bauxita? Gente, as coisas que Deus faz. Chega um momento que a gente não se sustenta. A gente não sustenta. Por quê? Porque nós não temos condição de manter a nossa existência. Por isso que nós não somos. E por isso que Deus disse eu sou. Porque Ele tem condição de manter a sua existência. Daqui a um minuto eu posso morrer. Por quê? Porque eu não sou ninguém para manter nem a mim mesmo. E por isso existe a vida de Cristo em nós. Em um mundo caótico, onde as desilusões são constantes, onde todo dia a gente lidar com muita coisa que tenta nos afastar do Evangelho, está na hora da gente se posicionar como cristão. Há um tempo atrás era sábado, eu fui visitar alguns amigos. E eu cheguei lá, eram pessoas que eu cresci com elas. A gente assim, alguns não tinham amizade, mas eram conhecidos, a gente jogava bola junto, fazia tudo junto. Aí eu vi eles no sábado, no domingo eles foram para uma festa. Aí chegou lá, um deles sem querer derramou um pouquinho de bebida no pé da namorada de um rapaz que estava lá. Aí o segurança da boate chegou nele e falou assim: rapaz, vai embora que esse cara é problemático, não mexe com isso não. Vai embora, é melhor. E ele pediu desculpa e ficou na dele. E quando ele saiu de dentro da boate, que ele foi embora, o cara saiu atrás dele, tirou a arma e descarregou a arma nele. Eu vi ele num dia, no outro ele morreu. Nós não temos tempo mais. Nós não podemos mais perder tempo com o misticismo. Nós precisamos salvar vidas. Não existe tempo mais para satisfazer o meu ego, porque o que eu venho buscar muitas vezes é aquilo que é para mim. E o Evangelho de Cristo, ele é doador. E aquele sangue vai ser cobrado de cada um que teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou. E o ambiente geral é ruim. Quando nós olhamos hoje para tudo aquilo que está ao nosso redor e nós observamos aonde o mundo está chegando, nós vemos a resposta que a igreja tem dado para o mundo atual. A igreja ela tem oferecido tudo, menos a paz de Cristo. Muitas vezes até dando uma paz que nós mesmos não temos, por não estar em paz com nós mesmos, porque nós nunca estamos satisfeitos. E aí nós começamos a nos perguntar: qual é a minha missão e qual o meu chamado? Sendo que está claro o tempo todo: ide, pregar o Evangelho. Mas nós queremos perder tempo com o púlpito, nós queremos perder tempo com os holofotes, e as vidas estão lá fora esperando. Irmão, é o Evangelho simples de Jesus, é o Evangelho doador de Jesus, é esse Evangelho onde a gente vai num lugar que as pessoas não têm nada, e elas são felizes, justamente por não serem apegadas a nada. Mas sabe qual que é o problema? A própria igreja não conhece Jesus. A Bíblia diz que Pedro andou com Jesus durante um longo período, e ele foi se converter depois que Jesus morreu. Nós temos nos afastado da igreja, porque nós pegamos para aprender somente aquilo que é cabível, aquilo que nós temos vontade, e não aquilo que é a vontade de Deus. E nós nos afastamos totalmente. E talvez seja um dos motivos pelo qual nós não vemos mais um movimento diferente na igreja atual. Essa é a geração, esse é o tempo que Deus tem levantado pessoas e tem procurado pessoas para falar simplesmente de Jesus. Eu nasci em Belo Horizonte, e quando eu tinha os meus 2, 3 anos, a gente mudou para Lambari, uma cidadezinha do sul de Minas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E eu cresci ali, e
ali nasceram meus irmãos, e eu vivi num ambiente muito conturbado a minha vida inteira. E eu me lembro de que eu inúmeras vezes vi as agressões do meu pai com a minha mãe, várias vezes. E nós crescemos ali, naquela vida complicada. Financeiramente, tudo bem, mas nós não tínhamos paz. Alegria nenhuma. E aí, chegou um tempo que foi insuportável, minha mãe não conseguiu mais ficar com meu pai e se separaram. E eu vejo onde chega o ser humano sem paz. Meu pai sempre foi um homem muito inteligente, apesar de irresponsável. Nós tínhamos tudo. E ele trocou tudo pela droga. Perdemos casa, carro, a família, tudo. Cansei de ver ele usando cocaína na minha frente. Cansei de ver ele fumando maconha na minha frente. E a única coisa que ele fala para mim é: não faz isso não. E eu cresci ali, depois vim morar com a minha mãe. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi com 10 anos. Ouvi falar de Jesus e dali para frente eu comecei a frequentar um culto. Mas na minha fase de adolescência fui jogar bola, fui viver minha vida de adolescente e de novo me afastei. Quando minha avó falava de Jesus para mim, é como se ela estivesse falando do Superman, e eu ainda achava ele mais doido que o Superman. Quando o cara tinha tudo, desceu do céu para vir morrer por minha causa, ele é doido da cabeça. E aí, com 15 anos, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu estava em casa num domingo, minha mãe já vinha sofrendo algumas complicações, e aí ela desmaiou. E quando eu já estava acostumado, eu fui lá, acudi ela, estava caído no banheiro, só que dessa vez foi diferente, porque eu chamei ela, ela não me respondeu. Eu segurei na mão dela, não me apertou, igual era de costume. Eu falei assim: tem alguma coisa errada aí. Aí quando eu peguei meu celular, fui ligar para o SAMU, ela levantou, normal, sentou no bicama que tinha na sala. Aí eu e meus irmãos fomos lá. Aí ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu vim para matar ela. Naquele momento eu lembrei do Jesus da minha avó. Naquele momento eu lembrei de todas as histórias que ela tinha me contado. Do homem que expulsava o mal. E aí eu chamei um pastor, ele orou pela minha mãe, e foi muito tempo de libertação. Só que eu me converti em uma igreja onde eles me ensinaram que Deus tinha que fazer tudo o que eu queria. Eles me ensinaram que se eu orasse, Deus até tirava a bênção do outro para me dar. Durante muito tempo. Alimentei aquilo ali durante muito tempo. Caminhei com Deus que tinha que fazer tudo que eu quisesse. E como eu tive que começar a trabalhar cedo, a minha cabeça pensava em como ganhar dinheiro, porque eu precisava ajudar minha mãe. Aí eu entrei para uma empresa, trabalhei um tempo, saí, peguei meu dinheirinho lá que eu recebi, abri meu primeiro negócio. E tudo ia bem, e eu orava, falava assim: Jesus, obrigado. Senhor, se alguém abrir do meu lado, o Senhor fazer fechar as portas. E era assim, a loucura, a doideira geral, a maluqueira, doideira, tudo. Até que um dia tudo começou a ir mal. Não vendia, às vezes vendia mais ou menos, às vezes vendia nada. Eu falei: Senhor Deus, tá errado isso aí, porque ontem eu fiz 3 horas de jejum a mais. Como é que nós vamos fazer? Eu só não sabia que o reino de Deus, ele não era comida nem bebida. Aí no outro dia vendia pior ainda, eu tinha que só pagar. Eu falei: Deus, aí não está dando mais não, hein? E sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a duvidar daquele Deus que eles falavam para mim que existia. Eu falei assim: Deus não está fazendo nada. Ou então ele cansou, ele só vai até um tempo, depois ele para. Mas sabe o que acontece? Nós não entendemos que não é com as nossas mãos. Nós não entendemos que não é com as nossas armas. Não é com as nossas forças, não é fazendo aquilo que nós queremos. E por causa disso, eu quase desviei. Por causa disso eu comecei a orar por um Deus que eu não acreditava nele mais, porque ele não fazia aquilo que eu queria. E eu apanhei muito, até entender
que eu não tenho condição nem de sustentar minha própria existência. Que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nem vivo eu estaria. E que às vezes só tem a gasolina da reserva, mas a gasolina da reserva nunca acaba. Às vezes eu só tenho pão para comer, mas todo dia tem o pão. E eu me esqueço de pregar o evangelho. E não é com as nossas armas. Só que o que me susteve, o que me ajudou, foi conhecer a palavra de Deus, foi ler a Bíblia. E quando eu estava no pior momento da minha vida, eu comecei a me lembrar da história de Davi. Alguém aqui conhece a história de Davi e Golias? Não, né? Não. E aí eu me lembrei de que chegou um determinado tempo que Golias começou a afrontar o exército de Israel. E Saul já era mais nada, meio esquisito já. E ele estava atormentado, o exército estava atormentado, eles não sabiam o que fazer. Aí Davi desceu lá, viu aquilo e falou: vocês estão doidos? Esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. Ele disse: menino, você é bem mais ou menos. E aí, a Bíblia diz que Saul ouviu falar as coisas que Davi estava falando e mandou chamar ele. Quando você se prontificou a estar em um ministério, quando você se prontificou a servir Jesus, que Ele ouviu a sua confissão e que Ele te chamou, você estava fazendo um compromisso. E Davi foi chamado para aquele compromisso que ele disse que faria, que seria vencer o gigante. Quando ele chegou perto de Saul, ele falou assim, Saul falou com ele assim: ô rapaz, vai ficar ruim para você, viu? Camarada é perito em guerra, você... Na pior situação de todas. Sabe o que Davi falou com ele? Ele falou assim: ô Saul, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lá cuidando das minhas ovelhinhas, que veio o urso, eu peguei o urso e destruí o urso. Quando veio o leão, eu peguei o leão pela juba dele, arranquei o couro dele todo. Deus me livrou do leão e do urso, não vai me livrar desse homem. Sabe o que Davi estava fazendo? Aquilo que Jeremias falou: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Deus me susteve uma vez, Ele vai me suster de novo, mas não é com a minha arma nem com a minha força. Sansão, quando ele matou 1000 com uma queixada de bode, ele podia ter usado aquela arma lá o resto da vida. Falar: agora eu vou montar uma fábrica de queixada de bode e vou vender. Eu já matei 1000 com uma queixada de bode, vou fabricar em escala agora, vou ficar. Mas não, é a arma daquele momento, é a arma daquela situação. E depois de matar 1000, Sansão andando mais um pouquinho, ele estava quase morrendo de sede. Sabe o que ele teve que fazer? Clamar para Deus. Porque chega um momento que não dá. E eu te pergunto, por que nós temos olhado? Todos os dias eu quero tomar o controle da mão de Deus sobre a minha vida. E aí eu atrapalho tudo que Ele tinha para fazer. Tudo que Deus tinha planejado para fazer para mim. Eu entro na frente dEle e atrapalho tudo que Ele queria fazer. Porque eu quero fazer com as minhas mãos e com as minhas armas. E aí nós não vemos mais o agir de Deus nas nossas vidas. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de templo. Eu estou falando de cada um de nós. Quando Jesus virou para Pedro e falou assim: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele não estava falando para um local. Ele estava falando para um ser humano, para um coração. E sabe qual que é a pedra em que Jesus edificou a igreja? Não foi em Pedro, não. Foi na revelação de Deus para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Jesus, é em Jesus, é com Jesus. Senão não vai. Estou no meu limite.
E Jesus estava naquela festa. Jesus fez um milagre. Só que a Bíblia diz que os únicos que viram o milagre que Jesus fez, a transformação da água em vinho, foram os serviçais e os apóstolos que estavam com ele. Sabe por quê? Porque eles estavam perto de Jesus. Quando nós nos reunimos em um culto, nós estamos festejando, celebrando, louvando a Deus. E nós convidamos Ele e Ele vem. E a gente está preocupado com tudo. Tudo. Menos com a presença dEle. E aí alguns poucos viram o milagre que Jesus fez. Alguns até provaram, o mestre Sala provou do milagre de Jesus. Mas está na hora de parar de provar de milagre dos outros, irmão. De ficar só vendo seu irmão dando testemunho. O testemunho dele é bonito. Está na hora de agir. E o reino de Deus se estabelece. A vontade de Deus se estabelece. A presença de Jesus se estabelece. Quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos Jesus, quando nós clamamos pela presença de Jesus, porque o reino ele só é visto de dentro, ele não é visto de fora. Então nós precisamos de uma ligação direta, nós precisamos voltar para as raízes e prestar atenção na presença de Jesus. Eu quero orar com você, amém? Fique de pé no seu lugar aí. Eu não sei o que você está passando, se está difícil, se está ruim, ou se está muito bom. Mas todos os dias que tiver complicado, começa a lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele já planejou, começa a lembrar das coisas que Deus já moveu na sua vida. Olha só de onde você saiu, onde você está. Em coisas simples. Às vezes na hora que nós vamos, na hora do dízimo, da oferta, a gente fala assim, Deus, eu estou dizimando, mas nada acontece. Se você já está dizimando é porque alguma coisa aconteceu. Se você está dizimando é porque Ele já proveu. Se você tem um serviço é porque Ele abriu uma porta. Se você está namorando é porque você tem que dar o cartão para o seu namorado. E assim nós vamos caminhando com Jesus todo dia. Mesmo na dificuldade, todo dia. Mesmo na luta, todo dia. Porque a nossa vitória não é aqui. E Ele diz que nós já somos mais que vencedores. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te engrandecemos e te agradecemos pela maravilha da grandeza da sua santidade. Nós bendizemos o seu nome, não pelas coisas que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. E nós pedimos, Deus, ministra nas nossas vidas a sua vontade. Nos ajuda e nos capacita, Deus, para estabelecer o seu reino. Para fazer, Deus, com que a sua palavra seja ouvida. Para fazer, Deus, com que o evangelho seja pregado. É chegado o tempo e a hora, Deus, onde o Senhor procura aqueles que vão proclamar o teu reino. Aqueles, ó Deus, que vão dizer, venha sobre nós. E nós vamos dizer, Jesus é salvação. As pedras estão clamando, Senhor. O mundo está pedindo a sua presença. Amanhã ou depois o Senhor pode voltar. E o que é que nós temos feito? Como que nós temos respondido a esse povo? Nos dá amor, nos dá compreensão, nos dá um espírito de igreja, Senhor, acolhedor. Em nome de Jesus, vem sobre nós com a sua vontade e nos ensina, Pai. Abre sobre nós as portas do céu com sabedoria e faça chover em nós uma chuva que vai fazer essa semente brotar todos os dias, uma semente de esperança. Uma semente, ó Deus, de presença, uma semente de fé, porque nós mesmos não podemos nos suster, mas é na nossa fraqueza que a sua força, ó Deus, se aperfeiçoa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia!